Olá, bom dia, paz seja convosco. Começamos a nossa reflexão de hoje no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 19, diz assim: Vede, faço uma coisa nova, que está saindo à luz, não a percebeis? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Eis, faço uma coisa nova, que está saindo à luz, não percebeis? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Queridos, que uma promessa do Senhor, né? Aonde, se nós formos lembrar da trajetória do povo de Israel, passando pelo deserto, prevaricações, escassez, dificuldades, perigos, enfim. E de repente, então, o Senhor tem para nós promessas, porque no versículo anterior ele fala para não ficar pensando no passado. A Bíblia diz assim: não vos lembrei das coisas passadas e nem considerais as antigas. Ou seja, por mais que você tenha tido coisas boas no passado, por mais que você tenha tido coisas boas no tempo que se foi, você tem que considerar as futuras. O passado já foi, já aconteceu, não tem como voltar atrás sendo bom ou ruim. Então Deus manda olhar para frente. E ele fala que ele está fazendo uma coisa nova. Ou seja, algo novo vai acontecer. Algo novo vai surgir. Algo novo aparecerá. Quando ele fala já está saindo e fala como a luz, ou seja, uma coisa então rápida, uma coisa que está por acontecer, é uma coisa que vai acontecer e vai acontecer logo, porque a luz ela é assim, né? Ela brilha logo. E aí o Senhor diz que ele colocará caminhos no deserto. Por que caminhos no deserto? Porque, queridos, quando você está atravessando um período difícil na tua vida, um período de luta, um período de falta, um período de muitas perdas, você não enxerga saída, você não enxerga solução, você não vê por onde seguir, por onde caminhar. Por quê? Porque as dificuldades nos cegam, as dificuldades nos impossibilitam, as dificuldades nos prende, a dificuldade nos desanima, a dificuldade nos põe medo, a dificuldade nos limita. A dificuldade é terrível. É terrível, querido. E a pessoa pode passar um deserto emocional, sentimental. Quantas pessoas, querido, não conseguem amar, não conseguem ser felizes nos relacionamentos, só colhem desilusões, decepções, muitas vezes relacionamentos danosos que trazem muitas perdas, que trazem vergonha, hematomas de agressões em palavras, agressões físicas, ou seja, marcas realmente tristes, profundas. Quantas pessoas trazem desertos na sua vida, desertos financeiros, de passar necessidade, de passar fome às vezes, de não ter onde morar, de não ter o que comer, o que beber, pessoas que passam lutas por falências, por dívidas, por situações caóticas, por de repente estar chegando à tarde, hora de voltar para casa e não ter o que levar para comer, não ter o que levar para comer para os filhos, para a esposa,
Então são desertos que a gente vai vivendo terríveis, são desertos na área psíquica, pessoas deprimidas, opressivas, pessoas tentando suicídio, se afundando no álcool, nas drogas, para procurar uma saída, para procurar uma solução, para procurar algo que possa resolver. Então são inúmeros desertos, queridos, são inúmeros desertos que nós passamos. E quando você está nesse emaranhado de problemas, seja em qual área for, quando você se encontra nesse deserto, o significado realmente é só de lutas, porque imagina um deserto, que você vai lá no meio do deserto do Saara, por exemplo, você olha para todo lado só areia, querido, de dia um calor miserável, à noite um frio insuportável, você só encontra serpentes, não tem água, não tem comida, não tem vegetação, não tem nada, querido, é deserto. E às vezes nós nos encontramos exatamente assim, no meio do Saara, no meio do deserto. E você não enxerga saída, e você não vê saída. E aí a tendência, quando nós estamos em meio ao deserto, quando nós passamos por essa situação, é nós começarmos a lembrar das coisas passadas, é nós começarmos a considerar as coisas antigas. Haja visto, querido, que o povo de Israel, quando estava no deserto, eles faziam o quê? Você que já leu a Bíblia, você sabe. Eles lembravam do tempo de escravidão no Egito. Olha só, escravo no Egito, eles imploraram, clamaram a Deus para ser liberto. Foram libertos atravessando o deserto em direção à terra prometida. Eles ficaram rodando por 40 anos no deserto. Não era para ser 40 anos, era para ser uma travessia de dias. Mas por causa da falta de fé, por causa das murmurações, das reclamações, das revoltas, Deus fez com que eles ficassem rodando em círculos. E foram 40 anos. Querido, o que eles mais se lembravam no deserto era dos alhos, dos pepinos, dos legumes, do que eles comiam no deserto. Do que eles comiam no Egito. O que eles mais se lembravam no deserto era das coisas passadas, que há poucos dias eles estavam implorando para sair de lá. O que eles mais imploravam e mais desejavam no deserto era voltar para o Egito. É por isso que o Senhor fala, olha, não considerai as coisas passadas, nem lembrai das antigas, não considera isso, isso passou. Só que aquele povo estava no deserto, querido, estava numa escassez miserável. E eles não conseguiam imaginar que na frente do deserto poderia ter água, comida, vegetação, rios e etc. Por que eles não conseguiam focar o pensamento lá? Porque não tinham alcançado, não tinham vivido aquilo. Então eles voltavam o pensamento para trás. Porque mesmo sendo escravos no Egito, eles comiam. Mesmo sendo escravos no Egito, eles bebiam. Então a mente deles estava voltada para onde? Para o Egito. Esqueceram até das promessas que Deus tinha feito, que conduziriam eles para uma terra boa, para uma terra que emana leite e mel. Focavam no que eles tinham vivido, que era o Egito, e as suas comidas, e aquilo que eles conseguiam aproveitar lá. Agora, queridos, o Senhor faz uma promessa maravilhosa, porque Ele fala assim, eis que estou fazendo uma coisa nova. Primeiro ponto, uma coisa nova, ou seja,
Deus está preparando para mim, Deus está preparando para você que me ouve neste momento, para você que vê esse vídeo, Deus está preparando algo novo para a sua vida. Difícil às vezes de entender, queridos. Eu passo por desertos. É difícil de entender, mas a gente tem que acreditar na palavra de Deus. Se Ele está dizendo, eis que eu faço uma coisa nova, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Não sei o meu período, não sei o seu período de deserto, não sei que área da tua vida você passa por deserto, mas se você tomar posse e acreditar na palavra de Deus nessa manhã, Deus está fazendo uma coisa nova na tua vida. E Ele continua dizendo, não a percebeis? Olha que coisa maravilhosa, querido, porque Ele diz assim, ó, vede, eu faço uma coisa nova que está saindo à luz. Não a percebeis? O que isso quer dizer? Querido, eu faço uma coisa nova que está saindo à luz, ou seja, que está saindo ao dia, que está saindo rápido, que está saindo logo, vai acontecer. A dificuldade maior, querido, que nós precisamos entender é que quando Deus fala rápido, para Ele é rápido demais, para nós às vezes é um pouco lento. Deus não vive o nosso tempo, né? A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, ou seja, Ele não vive o nosso tempo. Mas é lógico que Ele não vai fazer acontecer daqui 1000 anos, porque nós não estaríamos aqui. Então vai acontecer, queridos, vai acontecer aqui, nessa terra, comigo e com você. Vai acontecer. Ele fala, eis que estou fazendo uma coisa nova, que está saindo à luz, ou seja, está vindo aí, está clareando, está surgindo, vai acontecer. Não a percebes? Mas a gente não percebe, querido, porque a gente está envolvido, sendo esmagado, sendo oprimido pelas situações que o deserto, na área em que você vive, está te proporcionando. Em seguida, o Senhor diz assim, olha que coisa maravilhosa. Porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Queridos, imagina a pessoa no meio do deserto do Saara, olha para frente, para trás, direita, esquerda, só areia. E de repente ele, acho que eu vou por aqui. E ele pode estar se aprofundando mais para o meio do deserto ainda. Porque quando você está no deserto, você não vê caminho, você não vê saída, você não vê situação de melhora. É só escassez, é areia, sol quente, areia, sol quente, areia, sol quente. Daqui a pouco, areia, frio, serpentes venenosas, não tem nada, é só perigos, não tem jeito, querido, é dificuldade. E o Senhor diz assim, eu porei um caminho no deserto. O que isso quer dizer? Eu vou te dar uma direção. Você está no deserto, mas pega esse caminho aqui, a saída. A saída está logo ali, Pega esse caminho aqui que eu coloquei no deserto para você, que ele vai te conduzir a um lugar que vai ter água. Eu colocarei rios no ermo. Ermo é um lugar que não tem nada, um lugar que não existe nada. Eu colocarei rios no ermo. Queridos, segue o caminho de Jesus para a tua vida. Segue o caminho que Deus direcionar para você. Se Ele está dizendo que Ele vai colocar um caminho no deserto, é porque Ele vai dar uma saída para que eu, para que você, para que todos nós possamos sair desse deserto. Então nos resta, querido, acreditar. Nos resta crer de todo o nosso coração que essa situação vai mudar, que essa situação não é para a morte, não é para a morte no deserto, mas é para a saída, vai ter um caminho, nós vamos achar rios no meio. Imagina, querido, você no deserto encontrar rios, você morrendo de sede, você fritando, queridos, e você encontra um rio que refrigera, né? Então o que Deus está querendo nos dizer é isso, olha, eu porei caminho no deserto e rios no ermo. Ou seja, Ele vai nos dar, querido, uma saída. Ele vai nos dar uma condição melhor. Ele vai nos conduzir para o sucesso.
se você está enfermo, Ele vai te conduzir para a saúde. Se você se encontra endividado, Ele vai te conduzir para a prosperidade. Se você se encontra numa situação de tristeza no seu relacionamento, Ele vai te conduzir para uma harmonia, para uma paz. Ou seja, independente do deserto que você está passando, Deus está colocando nele caminhos que vai conduzir a rios, que vai conduzir a vida, que vai conduzir a saídas, que vai conduzir a um tempo novo, a um tempo maravilhoso, a um tempo de paz, a um tempo de terra prometida, um tempo de terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra de sustento, uma terra de bonança. E quando você chegar nessa terra, lembre-se que você passou pelo deserto, lembra-se que você sofreu no deserto, lembra-se que você não deve mais considerar o Egito, que você não deve considerar as coisas antigas, mas foca: Deus, foi o Senhor que me tirou do deserto, Deus, foi o Senhor que me levou a rios no ermo, Senhor, foi Tu que me levaste a uma terra prometida, foi o Senhor que me prosperou, foi o Senhor que abençoou meu relacionamento, foi o Senhor que me fez prosperar, foi o Senhor que me deu saúde. Agora eu quero seguir o Teu caminho, agora eu quero ficar contigo, agora eu quero aprender mais de Ti, agora eu quero ser um com o Senhor, agora eu quero seguir os Teus ensinamentos, agora eu quero obedecer a Tua palavra, agora eu quero adorar ao Senhor, que lembrou de mim quando eu estava no deserto, aonde a maioria das pessoas te abandonaram, a maioria das pessoas se afastaram de você, a maioria das pessoas se afastaram porque você não servia mais, talvez você não dava mais nada para elas, talvez você não servia porque não tinha mais utilidade para elas, porque quando você vai ficando no deserto, quando você vai ficando sem nada, quando você vai ficando sozinho, querido, você não consegue mais oferecer coisas, e as pessoas, a maioria hoje, querem coisas, querem que você seja útil para elas, e quando você deixa de ser por uma dificuldade, por um deserto, a tendência é as pessoas se afastarem. Uma casa que era cheia de amigos começa a ficar uma casa deserta, um celular que era cheio de recados começa a não ter mais recados, você começa a ficar sozinho, abandonado, largado, e você pensa: não dá mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais saída. Mas é nessa hora que Deus aparece e diz: porei um caminho no deserto. Ou seja, enquanto a maioria corre, Deus se aproxima. Enquanto a maioria desaparece, Deus surge na tua vida. Enquanto a maioria não lembra de você, Deus está com você. E Ele está com você nesse deserto que você vive, não importa a área que seja, Deus está com você. Não fique mais, querido, lembrando que você já esteve bem nessa área, que você já foi assim nessa área, que você já isso. Não, acredite que Deus tem uma coisa nova para você, e Deus tem uma coisa nova para mim, e Ele vai nos levar a uma terra prometida, Ele vai nos levar a um tempo de refrigério, Ele vai nos levar a um tempo de prosperidade, de saúde, de bênção, e nós vamos viver a glória da segunda casa em nome de Jesus. A Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então, se você já viveu coisas boas lá atrás, lembre-se, você viverá coisas melhores ainda em nome de Jesus. Acredite nisso. Fique firme. Suporte mais um pouco e depois trilha pelo caminho que o Senhor te conduzir em Cristo Jesus, o Senhor. Grande beijo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja em Cristo Jesus.